vamos mentalizar Jesus, nosso divino amigo, nos preparando para o estudo de hoje. Lembrando que os nossos amigos espirituais já estão aqui desde cedo preparando a nossa casa e que nós possamos apreender tudo que o Marcelo vai trazer para nós, esse conteúdo que ele fez com tanto amor, com tanta dedicação. Então, pensando em Jesus, vamos cantar uma música. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que vivi só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com seu abraço. Sinto minha alma chorando junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Para mim é uma grande alegria, Thaís, estar aqui novamente. Agradeço ao convite. E sou eu que aprendo com todos, na verdade, né? E é muito bom retornar a casa, retornar aqui as lembranças dos nossos estudos, das obras de Allan Kardec. E hoje o nosso tema é essa pergunta: por que nós sofremos? Com certeza, todos nós, em algum momento, já fizemos essa pergunta. Principalmente quando nós temos em mente que existe um Deus de bondade, um Deus de amor, aquele que Jesus chamou de Pai. Mas, afinal, por que nós realmente sofremos? Qual é a contribuição da doutrina espírita para que nós possamos compreender esse tema tão importante para a vida humana, para a nossa experiência aqui durante a encarnação? Todos nós temos uma cota de sofrimento. Às vezes ele vem por meio de uma doença grave, às vezes vem por meio de uma situação de desemprego, por exemplo, um casamento que se desfez de uma maneira dolorosa,
conflitos familiares, conflitos no trabalho, enfim, existem inúmeras circunstâncias da nossa vida que nos trazem dor, aflições e aquilo que nós rotulamos de sofrimento. Mas qual é, afinal, a visão da doutrina espírita sobre isso? A doutrina espírita, como vai dizer Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, toca em praticamente todos os assuntos que se conectam com o ser humano. E aqui não poderia ser diferente. Então, o sofrimento como experiência universal, caminhos para a compreensão do sofrimento. O Espiritismo traz algumas informações, alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender melhor esse tema da noite. E é muito importante que nós saibamos situar a nossa mente nesses conceitos, porque a doutrina foi estruturada com base numa razão, com base em princípios, numa principiologia, com base em ideias que se conectam para a compreensão da nossa realidade. Sempre lembrando da nossa transitoriedade aqui neste plano, neste momento. Sempre lembrando da nossa imortalidade. E essa foi uma das grandes contribuições da doutrina espírita. Então, o sofrimento à luz da doutrina espírita. O Espiritismo não nega o sofrimento humano. Ele lhe oferece sentido. Esse é o objetivo. Muitas religiões, geralmente, dão uma noção um tanto quanto limitada dessa questão do sofrimento. Eu vejo nossos irmãos de outros setores aí do cristianismo que procuram uma igreja ou um templo com o propósito de que o sofrimento desapareça, como se fosse um toque de mágica. Ou se ou tivesse um dado comportamento, ou demonstrasse fé ardente, como se o sofrimento fosse algo que não pertencesse à natureza humana. É uma ideia assim, é uma ideia de um pouco infantil, né, na compreensão do sofrimento, na ideia de Deus. Porque se Deus existe, se existe o sofrimento, nós temos que resolver essa equação dentro de nós, porque algo não se conecta. Se existe um Deus justo e bom, nós não deveríamos sofrer. Isso é um pensamento primeiro, mas se ele é bom e justo, existe o sofrimento, nós temos que resolver isso dentro de nós. Então, o primeiro ponto que surge, a partir da doutrina espírita, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Já vamos saber o que significa isso especificamente, mas essa é a primeira noção que nós temos. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer uma classificação dos mundos, de acordo com a evolução moral e intelectual da humanidade que habita esses mundos. Nós sabemos, segundo o Espiritismo, na teoria, que todos os planetas são habitados. Muito embora a nossa ciência ainda não alcançou essa informação espírita, porque até este momento nós não sabemos se não ainda atingimos uma vida fora da Terra. As pesquisas, as sondas que viajam, enfim, a NASA, nada disso foi capaz de trazer qualquer informação sobre qualquer ser vivo fora da Terra. Só que, segundo o Espiritismo, todos os planetas são habitados por humanidades. E Kardec, ele classifica, ele tinha um espírito muito científico, ele gostava de classificar, então, as informações, aquele olhar científico para a doutrina espírita. Ele vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo que existem 5 mundos. Mundo primitivo, isso sempre de acordo com a evolução da humanidade que habita esses planetas. Mundo primitivo. Aí o segundo, mundo de provas e expiações. Essa é a primeira conclusão que nós temos que ter. Isso significa que nós estamos ainda aprendendo a compreender a lei divina. Essa é uma noção que nós temos que fixar, lei divina. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, mas muito importante mesmo. Então nós, neste momento da nossa encarnação, nós estamos ainda ali em conflito, compreendendo a lei, ainda errando, acertando. E entre acertos e desvios da lei, nós temos essa ideia de sofrimento. Os Espíritos vão dizer, quanto mais nós nos aproximamos da lei divina, mais nós nos tornamos felizes. Quanto mais nós nos separamos da lei divina, mais nós nos tornamos infelizes. Eles não colocam sofrimento, porque o sofrimento tem muito a ver com a subjetividade humana. Cada um de nós tem uma ideia, interpreta os fatos diferentes. 2 irmãos podem sofrer uma mesma circunstância de dor, mas a maneira de se relacionar é diferente. Um pode sofrer menos, o outro um pouco mais.
Então nós nos encontramos neste mundo de provas e expiações. O terceiro degrau, segundo Kardec, é o mundo de regeneração. Que os Espíritos dizem que nós estamos nos encaminhando para este mundo, mas ainda estamos em provas e expiações. Aqui nesse mundo de provas e expiações ainda o mal predomina. O bem ainda não predomina. Na regeneração essa equação começa a se inverter. O bem começa a predominar, mas haverá o mal ainda. Mal no sentido de afastamento da lei divina. Depois, mundos felizes, onde aí já não haverá o que expiar, o que ser provado, e mundos celestes próprios de espíritos puros. É claro que talvez essa designação de mundos, Kardec se referia também às chamadas regiões espirituais. Só que isso não foi trabalhado de maneira profunda por Allan Kardec. Isso viria mais na literatura do século XX, principalmente pela obra que veio pelo médium Chico Xavier sobre algumas regiões espirituais aqui, não só da Terra, como de outras regiões, mas de outros planetas, outros sistemas, mas com pouquíssimas informações a respeito. Então, a primeira conclusão é essa: nós nos encontramos em um planeta de provas e expiações, simples assim. Então, quando nós nos encontrarmos em alguma situação de aflição, esse raciocínio pode já amenizar a circunstância. Mas eu me encontro em provas e expiações, então eu tenho que aprender, eu tenho que compreender melhor essa questão, então, da lei divina. Esse é um dos pontos centrais, a lei divina através do tempo. A primeira informação que nós temos que ter é que ela se encontra na nossa consciência espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos. Esse é o primeiro ponto. A lei, quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele já introduziu dentro de nós essa noção, então, de lei divina. Só que ainda nós não tivemos maturidade, compreensão de acessar essa lei na sua plenitude. E ainda nós não temos. E Kardec pergunta, então, por que, qual que é a necessidade dela ser revelada? Aí eles dizem, porque vocês esquecem, porque vocês não praticam, porque vocês ainda estão com a mente em outros interesses que não a lei divina. E Kardec vai desenvolver ali, também no início do Evangelho segundo o Espiritismo, um histórico da chamada cristandade, até alcançar a doutrina espírita, com o propósito de revelar como que essa lei foi sendo colocada ao longo dos séculos. Ele faz um recorte a partir de Moisés e coloca os 10 mandamentos como sendo a primeira grande revelação de Deus à humanidade, a primeira revelação das ideias mais materializadas da lei. Ele recebeu aquelas tábuas, as pedras, dentro daquele processo mediúnico que nós sabemos hoje, com aquela chamada psicografia direta, escrita direta. Os espíritos materializaram uma espécie de tinta, segundo as interpretações, e escreveram os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem o seu jumento, nem o seu asno, naquela linguagem antiga, própria de um povo muito primitivo, um povo muito rude. Era o que é possível fazer naquela época. Isso, segundo as tradições, teria acontecido por volta de 1400 anos antes de Cristo. Moisés teria recebido lá no Monte Sinai essas leis. E essas leis, embora não fossem muito ainda restritas, muito ainda limitada a um povo e a um espaço, serviram como farol daquele povo. Aquele povo hebreu da época, o povo judeu antigo, que tinha crença em um Deus único muito, muito sedimentada dentro desse povo. E os séculos se sucederam. Deram muitas guerras, muitos problemas, muito ajuste, desajustes. E houve um certo desvio dos princípios da lei de Moisés, dessa lei. E havia então a informação, havia a crença, havia a profecia de que viria um Salvador, um Messias, para que as coisas fossem colocadas no lugar. Só que a maioria dos hebreus acreditava na vinda de um Messias com poder político, principalmente sobre Roma, que dominava Israel naquela época. Esse recorte de lei divina é Kardec que faria no século XIX. E Jesus encarna, então, com esse propósito de desenvolver a lei divina para todos nós encarnados, que é o caminho da nossa felicidade, do nosso progresso. Por isso que nós temos que repetir que o quão importante, quanto mais nós aprofundarmos a noção de lei divina, mais nós teremos condições de percorrer a linha de progresso em busca da nossa felicidade espiritual. Por isso que a lei divina é muito importante. Jesus encarna um espírito puro, que nós
que o Espiritismo iria revelar, aquele que não tem mais necessidade de encarnar, mas encarna com o propósito de revelar essa lei mais agora, de uma maneira mais amadurecida. Ele coloca lá no amar a Deus sobre todas as coisas, ele coloca como ao próximo, como a si mesmo. Ele complementa aquelas leis primeiras de Moisés e vai complementando. Coloca o amor como centro das grandes realizações humanas. E não só isso, Jesus ele levanta a cabeça dos aflitos para o céu. E todos nós, né, temos um pouco de aflições. Todo o Evangelho se dirige principalmente aos aflitos, não só, mas principalmente, porque o Evangelho ele é um código de conduta universal, que vigora em todo o universo. Por enquanto, a noção que nós temos de Evangelho ainda é restrita ao planeta Terra. Mas com certeza, quanto mais nós avançarmos, nós teremos compreensões do Evangelho mais detalhadas para serem usadas em outro momento da nossa realidade espiritual. Então Jesus ele verbaliza essa lei de amor, principalmente. Ele ministra conhecimento por meio de parábolas, aquelas histórias. Lá no Bom Samaritano, ele coloca aquele samaritano desconhecido como sendo um exemplo de bondade. E coloca 2 sacerdotes como exemplos exemplos de egoísmo, do orgulho, chocando ali os ouvintes daquele momento. A parábola dos talentos, que nós temos que desenvolver nossas potencialidades, por exemplo, e muitas outras parábolas, colocando Deus como sendo esse Pai amoroso, que recebe a todos. Então Jesus, em todos os momentos da vida do apostolado, ele encontrava uma maneira de difundir essa lei divina. Por isso que Deus ele não se comunica por religiões. Olha a sutileza de como Deus se comunica conosco. Ele se utiliza de leis divinas. As religiões só serão boas se elas refletirem as leis divinas. Todas as religiões têm princípios bons, mas elas só serão verdadeiramente boas se elas refletirem a lei divina. Deus não age por meio de religiões. Deus não age por meio de seitas, por meio de movimento. Ele age por meio de leis. Por isso que Kardec abre a 3ª parte do Livro dos Espíritos com o estudo das leis divinas. Então Jesus ele comunica essa sua lei, só que ele não foi tolerado pelos poderosos daquela época, que estavam ainda muito apegados a Moisés. Não acreditavam que um homem, um carpinteiro de origem pobre, viria ali contrastar as ideias de Moisés, de um profeta antigo, que tinha um respeito muito grande. Mas não só por isso. As ideias de Jesus eram libertadoras. A de Moisés eram mais castradoras de um povo. Mas temos que diferenciar os 10 mandamentos que vieram por iniciativa divina daquelas outras que Moisés instituiu, mas como leis humanas para disciplinar o povo. Kardec faz essa divisão também. Esses poderosos não toleraram a figura de Jesus e tramaram a sua morte. É isso que aconteceu. Porque Jesus ousou a convidar ao amor ao próximo, ele ousou a dizer que todos nós somos iguais perante Deus, ele ousou dizer que todos são destinados à felicidade. Olha que ousadia numa época em que isso era intolerável. Ele igualou a mulher ao homem numa época em que a mulher praticamente era um objeto do homem, não tinha nenhum direito. Ele foi chocando esses poderosos da época. E eles então tramam a sua crucificação. Jesus desencarna e deixa o seu legado de amor, da lei divina, que precisava ainda ser desenvolvida. E vieram aqueles primeiros 3 séculos, na figura grandiosa dos grandes mártires, que é um período que eu gosto muito, que Emmanuel chama de tempos apostólicos, essa época, onde havia as figuras grandiosas, como Paulo de Tarso, por exemplo, a figura de Estevão, esses grandes homens e mulheres que entregaram a vida em troca da difusão, da germinação daquilo que Jesus já havia plantado no coração de todos nós. Mas os séculos, eles transcorrem e a mensagem de Jesus novamente entra em descrédito por variados fatores. Alcançamos ali, já por volta de 1500, começam os grandes movimentos intelectuais. Primeiro a Revolução Científica com Galileu Galilei, com Nicolau Copérnico, o estudo da ciência avança muito, depois vieram as ideias iluministas, colocando a razão, a ciência como centro de preocupação humana. Revolução Francesa, até alcançar o século XIX. Qual que foi o projeto da espiritualidade? Que a mensagem do Cristo viesse novamente para ser traduzida para uma humanidade mais amadurecida.
o século XIX surge com esse propósito, de trazer essa ideia do Cristo, o seu Evangelho, as suas leis, de maneira mais amadurecida, que nós pudéssemos compreender e, acima de tudo, que essas ideias já refletissem o avanço que a humanidade estava fazendo. E por isso encarna um grande professor, que nós chamaríamos de Allan Kardec, com esse propósito de organizar o conhecimento que vinha dos Espíritos. E os Espíritos vêm com o propósito de relembrar o Evangelho de Jesus e expandi-lo. Agora de maneira muito mais madura. Então as suas leis, as leis agora divinas, alcançam uma maturidade com a doutrina espírita muito grande. E Kardec resolve estudar essas leis. Ele faz a sua classificação metódica, lei de adoração, ele coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de progresso, lei de sociedade, até a última, lei de justiça, amor e caridade, que está no núcleo. Os Espíritos dizem que essa classificação ela não traduz uma verdade absoluta, mas poderia ser usada para fins pedagógicos. Eles dizem isso para Allan Kardec. E ali que está, então, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, a materialização de explicações acerca dessa lei divina, que é importantíssima para nós. Por que ela é importante? Porque a lei divina é o roteiro da nossa felicidade. É por esse motivo. Todos nós queremos ser felizes, mas da felicidade, quando nós temos a imortalidade, ela se expande. A nossa felicidade enquanto encarnado, ela pode ser bastante restrita. Pode ser, por exemplo, ter um carro melhor, uma casa, um apartamento, constituir uma família. Tudo isso é lícito, tudo isso é necessário e representam caminhos de progresso. Mas quando nós temos a ideia, a imortalidade, que nós não teremos mais fim, uma linguagem mais simples, a nossa noção de felicidade, ela se expande. Ela não se restringe mais a um período de algumas décadas. Por isso que, quando nós falamos de lei divina, essas leis trazem uma ideia de felicidade para o futuro e que nos afasta da ideia de sofrimento. Então, por isso que isso é tudo muito importante para todos nós. Ao lado das leis divinas, temos a questão das provas, para compreendermos um pouco mais o sofrimento. Na escola da Terra, ninguém evolui sem provas, porque aqui é um mundo de provas e expiações. O que são as provas segundo a doutrina espírita? As provas são experiências que nós podemos escolher a partir do plano espiritual, que vai nos conduzir a uma colocação melhor, a um progresso melhor no futuro. Isso é uma prova. É como existe a prova escolar, do colégio, da faculdade. A cada um período, a bimestral, por exemplo, nós temos provas que vão avaliar o nosso conhecimento, aferir o nosso conhecimento. Quando nós nos encontramos no plano espiritual, a depender da nossa lucidez espiritual, a depender das nossas conquistas, nós poderemos planejar futuras provas. Poderemos escolher, por exemplo, filhos, espíritos infratores, espíritos que podem encarnar como filhos. Ali, naquele momento, são filhos, mas são espíritos profundamente infratores de outros momentos, aí, de outras encarnações. Durante o convívio familiar vão surgir muitos problemas, muitos conflitos que causam uma ideia de sofrimento. Mas, no fundo, é uma prova. Todos nós temos provas familiares, provas no trabalho, na nossa vida. São esses deveres. Nós temos que nos abrir para essa interpretação mais madura da vida. Tudo que nos acontece tem um propósito de trazer uma educação para o espírito. Não que estava planejado, como muitos pensam, inocentemente, na internet, nas redes sociais, tudo estava planejado. Não é tudo. Mas o que vem pode ser usado para o nosso progresso espiritual. É isso que vão dizer os espíritos. Então todos nós temos um pouco de provas aqui na Terra. Ninguém evolui sem essa ideia de prova. São aprendizados necessários, são aprendizados que vão nos conduzir, que vão nos aproximar da lei divina. Todos nós. Eu quero desenvolver o amor, por exemplo, esse sentimento mais importante da nossa trajetória espiritual. Então eu vou encarnar onde eu posso exercer esse amor de forma mais irrestrita, de forma mais universal, de maneira mais humilde, esse amor mesmo cristão, esse amor genuíno. Não só o amor que nós devotamos aos familiares, à esposa, aos filhos, é um amor mais universal. Embora a escola
a família seja a primeira, né, grande ali escola, mas o nosso amor na tese cristã é o amor universal. Então nós podemos encarnar com projetos nessa área de desenvolvimento. Ali no livro Os Mensageiros tem vários exemplos de espíritos que vieram para trabalhar no movimento espírita, para desenvolver ali muitas faculdades, muitos médiuns. E tem muitos que não conseguiram, foram muito bem preparados, mas chegaram aqui e foram desviados por outros interesses menores, retornaram ao plano espiritual fracassados. São espíritas fracassados, ali na primeira parte do livro Os Mensageiros de André Luiz. Então as provas, elas podem vir o quê? Juntas com uma ideia de sofrimento. Então um sofrimento que nos abate pode ter essa ligação com essa ideia de prova. Mas ao lado das provas temos o quê? As expiações. Então nós estamos num planeta de provas e expiações. As provas, elas se projetam para o nosso futuro, são aprendizados necessários. E as expiações são reaprendizados necessários. Ao contrário das provas, as expiações, elas se prendem a uma ideia de graves violações à lei divina. É um pouco diferente. Embora as finalidades de tanto das provas quanto das expiações sejam a ideia de progresso, de compreensão da lei divina. Mas a prova é apenas nós nos candidatamos a algo, enquanto nas expiações, geralmente, a justiça divina impõe isso em nosso favor. Aqui a ideia de sofrimento ela é mais presente do que na ideia de prova. A justiça divina não é vingança, é educação. Aqui há uma atuação da justiça divina. Nós temos muitos exemplos na nossa literatura. Temos o exemplo do Segismundo, de Missionários da Luz, um exemplo muito clássico da nossa literatura, que ele acaba tirando a vida de um homem, aí no plano espiritual ele já arrependido, planeja a sua encarnação, e ele voltaria como filho desse homem na encarnação seguinte. Isso é um processo de expiação voltado para a união ali, a reconquista de laços de amor. Então todos nós temos algumas expiações na vida. É claro, quando nós estudamos a teoria do Espiritismo, é uma teoria. A parte prática, nós não sabemos o que é expiação, o que é aprovação. E nem isso é necessário. Isso existe para que nos dê um conforto espiritual nos momentos de aflição, de dores, que nós possamos experimentar ao longo da vida. Isso é uma expiação, que não quer dizer que eu tenho uma dívida no meu passado. Pode ser que sim. Nós vamos saber isso com exatidão quando nós retornarmos ao plano espiritual. É nesse momento que nós vamos saber se é uma prova ou se é uma expiação. Né? Temos exemplos de suicídios, por exemplo, né? As consequências no corpo, no perispírito, no corpo físico. Né? Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, tem vários exemplos de retorno daquele que comete uma asfixia e retorna com problemas sérios na faringe. Na mesma cena do crime, ele mata uma mulher com quem ele tinha um relacionamento extraconjugal, ele esgana, e ele volta sem as duas mãos. Volta sem as duas mãos e volta com um problema no canal laríngeo, porque ele havia esganou essa mulher, e depois na própria cena ele corta um pedaço do lençol da cama e ele se enforca na própria cena do homicídio e suicídio simultaneamente. E ele volta na encarnação seguinte, português, né, aqui no Brasil, sem as duas mãos, problema laríngeo, volta numa situação de restrições materiais muito severas, não vai ter a oportunidade de estudar, porque ele estudou lá na faculdade de Coimbra, em Portugal, não deu valor aos estudos, não vai constituir família, porque não deu valor à família que ele tinha formado, porque ele tinha uma relação extraconjugal com essa mulher que foi a vítima, perde a mãe dele, logo ali, com 10 anos de idade, mas a irmã mais velha cuida, e a irmã nada mais é do que a mulher que havia tirado a vida, retorna como irmã agora, para que os dois se reconstituam laços. Então, se nós nos depararmos com uma situação dessa, na nossa vida mesmo, nossa, aquela pessoa nasceu sem as duas mãos e ainda perdeu a mãe, e está sendo cuidado por uma irmã, nossa, que coisa triste. Mas agora, com o pensamento espírita, por mais doloroso que seja, mas é um processo de educação do espírito, dos dois. Esse, é claro, é um exemplo que choca, mas em tudo na vida nós vamos ter processos expiatórios, pequenas relações domésticas, com irmãos, com pai, com outros parentes, relações no trabalho, muitas podem estar ligadas a esse processo de educação do espírito. Se nós tivermos em mente que nós encarnamos com esse propósito de
de progredir, de nos tornarmos uma pessoa melhor, isso alivia a nossa vida. Isso nos dá uma convicção, nos encoraja para melhor suportar os problemas da vida. É muito recorrente no livro dos Espíritos a ideia de que nós temos que ser corajosos. Eles falam, eles são muito duros até. Não, tem que ser corajosos. Que qualquer postura vitimista perante a vida tira o nosso mérito moral. Eles dizem muito isso. Porque são, a Kardec chama de vicissitudes, essas provas, essas expiações, são os acontecimentos que vão ocorrendo ao longo da nossa vida. Quanto mais nós demonstrarmos coragem à medida que eles ocorrem, mais nós vamos nos gabaritando espiritualmente para retornar ao plano espiritual melhores em relação do momento de quando de lá nós sairmos. Nós tivemos um histórico também muito grande antes de estarmos aqui na Terra. E vamos retornar para lá, ou com conquistas, ou com, infelizmente, com não tantas conquistas como poderíamos. Então, as expiações estão dentro dessa ideia de justiça divina e um processo de educação. Ao lado dessas noções, temos um planejamento reencarnatório. A reencarnação não é improviso. É projeto educativo. Educativo, pedagógico. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. Ele será complexo, tão complexo quanto mais nós evoluirmos, progredirmos, mais complexo ele será. Somente os espíritos que têm certa lucidez espiritual que vão poder participar desse chamado planejamento reencarnatório. Que nada mais é realmente do que um planejamento, é como se fosse uma viagem longa e vamos ali saber qual que é o destino, mas nós não sabemos o que acontecerá numa viagem. Pode ser que nós, quando vamos para Curitiba, por exemplo, não sabemos se vai haver um acidente, se a estrada vai estar em reforma. O nosso destino é Curitiba, mas o que vai acontecer depende de vários fatores. O tempo, né? Enfim, a nossa encarnação é algo semelhante. Então, existem lá, o espírito que não tiver condições para fazer o seu projeto, participar, aí sim tem os benfeitores que vão planejar para ele. E dentro dessa ideia de projeto que virão as provas, que virão as expiações, que virão os sofrimentos, que virão as dores, as aflições que nós temos durante a vida. Que estão vinculadas principalmente por esse afastamento, por essa incompreensão em relação às leis que governam as nossas vidas. Então o projeto reencarnatório ele é fundamental. E lá pode estar então esse roteiro, infelizmente, de dor, a depender das nossas necessidades espirituais, a depender do nosso progresso. Mas todos nós temos. No Missionários da Luz tem um capítulo muito interessante, que talvez seja o capítulo mais importante nesse sentido de projeto reencarnatório. Logo quando o Segismundo está ali prestes a encarnar, André Luiz vai a um departamento lá na colônia, nosso lar, e lá ele tem acesso a mapas, a projeto, ele faz um estágio lá. Ali nós vamos ver uma sequência de espíritos escolhendo algumas provas, escolhendo algumas circunstâncias. Ali que vai ter aquele conceito de espírita completista. Quem leu a obra vai lembrar, é nesse momento da obra. O completista é aquele que alcançou todas as possibilidades de êxito na sua encarnação e retorna com muitos méritos espirituais. Esse é um completista lá nesse conceito lá da colônia nosso lar. Ali vamos ver um espírito completista que pede para nascer com um problema na perna, porque ele falou que ele não queria cair na vaidade. Então, quando nós podemos ver ali um problema físico numa pessoa, não necessariamente é algo expiatório. Pode ser uma provação que ele escolheu para que a vaidade não tome conta da existência dele. E outros, mulheres virtuosas que pedem para que 4, 5 filhos, espíritos delinquentes, reencarnem como filhos. Ali é mencionado isso também. A própria mãe do André Luiz choca ele quando diz que está planejando a futura encarnação com o marido e mais as 2 mulheres com quem ele teve um relacionamento também extraconjugal como filhas. André Luiz fica chocado de ouvir isso. Como assim? Vai voltar com as 2 mulheres que perturbou o seu casamento, volta como filhas? Sim, ela falou, exatamente. É o padrão do amor universal. E ela fala, não diga isso, mais ou menos isso para o André Luiz, eu estou tendo a oportunidade. E ela diz assim, é da lei que quem está abaixo não consegue atingir quem está aqui em cima, mas quem está aqui em cima pode atingir quem está embaixo. Ela usa esse argumento, que é o caso dela. Ela não é, a mãe do André Luiz não é nem um habitante da colônia, ela mora numa outra colônia melhor, com mais
com espíritos mais gabaritados espiritualmente como ela mesma. Esse é um exemplo de planejamento, de processos de educação. Então todos nós lá participamos de alguma maneira desse projeto, e nesse projeto estão as provas, estão as expiações, a que todos nós estamos sujeitos, e cabe a cada um de nós essa autoanálise. Isso é muito importante. O Espiritismo pede uma maturidade para todos nós. Todos nós temos que ter maturidade. Kardec foi muito inteligente ao propor uma autonomia para todos nós. O Espiritismo não se estrutura em imposições. O nosso movimento espírita, ele é baseado numa coordenação de interesses, mas não numa sobreposição de interesses. As federações não impõem, elas só oferecem ali diretrizes. E as casas nem são obrigadas a se filiarem. Então, nosso movimento espírita, ele é de coordenação, não de sobreposição como outras religiões, outras igrejas. Mas isso é muito valioso, porque cada um de nós temos que ter maturidade de fazer autoanálise, de conhecer a nós mesmos, de procurar expandir a nossa capacidade de compreensão da vida. Kardec propõe muito isso na sua obra. Isso é fundamental para o nosso progresso, conhecer a nós mesmos, aonde que nós podemos consertar, né? Ver se nós somos egoístas, orgulhosos, ou ainda com uma certa dificuldade de lidar, por exemplo, com a lei do trabalho. É lá que nós vamos descobrir, por exemplo, que o trabalho é movimento da vida. O trabalho é algo que nos impele a ocupar o tempo de forma correta. Isso está lá na lei do trabalho. Kardec que trouxe isso. Quando eu não era espírita, para mim trabalhar era um fardo. Ainda é, mas agora eu já tenho uma ideia mais melhor, né? Para poder vencer o fardo, né? Carregar o fardo melhor, né? Mas até o espiritismo, eu não tinha essa noção. Para mim trabalho era algo necessário, mas que não era irrelevante. Meu Deus, nós vamos ler a lei do trabalho de Kardec, quando Kardec desenvolve junto com os espíritos que o trabalho é essencial para a felicidade do espírito. E trabalho nada mais é do que, dizem, abre aspas, toda ocupação útil. Eles usam essa expressão. Tudo isso é trabalho. André Luiz faz esse passeio lá na colônia, aí ele vai sendo, né, à medida que ele vai conhecendo outros espíritos, outros setores da colônia, pode reparar isso, ele vai sendo aconselhado a trabalhar. Reparem essa sequência. Quando ele sai para o estágio dele, a mãe do Lísias fala, na primeira oportunidade se entregue ao trabalho, mas era um estágio. E ele foi lá conhecer, né, ali perto da enfermeira Narcisa, ele trabalha. A mãe dele, depois eles têm um encontro lá na esfera espiritual onde está a mãe dele, ele dorme e vai lá. Ela fala, trabalhe. Depois é dito lá, o governador, a glória do governador é o trabalho. Porque aos domingos que ele tem um momento de folga, ele vai lá ajudar os espíritos no Ministério da Regeneração, que são os espíritos mais necessitados, mais doentes, ali se encontram. Aí depois é dito lá que a ministra veneranda recebeu um prêmio porque trabalhou 1 milhão de bônus horas, que é a medida lá de afeição do trabalho deles. Todo livro é fundamentado na ideia de trabalho, em reflexo à lei do trabalho. Tem um momento que ele diz lá, o enfermeiro, né? Ele fala assim, aqui não é uma colônia de espíritos vencedores, fala com André Luiz, mas somos felizes porque temos trabalho. Ele usa essa expressão. Todo momento, então, trazendo para nós, a partir do momento que nós sabemos que a literatura espírita, na verdade, é uma advertência para nós encarnados, nós vamos modificando a nossa noção de trabalho, de tempo, de ocupação do tempo, uma melhoria na nossa relação. Isso parte de uma autoanálise. Como nós podemos produzir mais, dentro de uma ideia de equilíbrio, porque é claro que o descanso também compõe a lei do trabalho. Isso em todas as leis que nós temos lá, não só a lei de adoração, é uma excelente maneira de nós analisarmos a nossa relação com Deus. E era uma lei mesmo. Quando nós fazemos uma prece, não significa que é só um ato de conexão com Deus, ou com os Espíritos, com Jesus, mas a adoração, ela é o cumprimento de uma lei divina. E, consequentemente, isso se traduz em felicidade para o nosso espírito. A lei de liberdade, onde está trabalhado ali o livre-arbítrio, de uma maneira muito interessante, que é essa faculdade de escolhas dos caminhos da vida. Todos nós temos o livre-arbítrio, temos a liberdade. É por isso que o nosso movimento não é hierárquico, por causa do livre-arbítrio. Todos nós
temos a liberdade de interpretar os livros, os caminhos, as diretrizes espíritas para a nossa vida. Não é impositivo o espiritismo, ele é algo que vai oferecer caminhos e diretrizes. Então, roteiros para atravessar o sofrimento. O sofrimento não é o fim da caminhada, é um chamado para uma nova direção. O bem como tradução da lei divina. Agora que nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, que temos provas e expiações, que a lei divina é um convite à prática do bem, nós podemos fazer, então, um raciocínio mais aprofundado. O sofrimento ele surge para que nós mudemos ideias, mudemos caminhos. Quando nós falamos que planejamos uma situação dolorosa, como expiação, ou isso nos é imposto, ou uma prova, isso não significa que nós temos que ser passivos diante de tudo isso. Pelo contrário, temos que buscar recursos intelectuais, recursos morais para suportar essa situação com muita honestidade, com muita coragem. É isso que significa atravessar o sofrimento. Em nenhum momento vocês verão que o Espiritismo vai falar assim, vocês vão fazer tal coisa para deixar de sofrer. Isso não vai existir. Jesus falou, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Ele não diz bem-aventurado porque terão seus problemas eliminados. Isso não consta do Evangelho. Consta de interpretações de algumas seitas, de algumas religiões, mas não do Evangelho. Porque o sofrimento, no fundo, ele é nada mais do que um processo de cura. No fundo é isso o sofrimento. Tem um espírito que diz lá na obra do André Luiz, nós temos uma noção viciada, ele usa essa expressão, da ideia de sofrimento. Porque para nós o sofrimento é algo muito negativo, quando na verdade, numa interpretação mais profunda, espírita, cristã, ele é positivo. Olha que chega a ser um paradoxo, mas não é. É algo bem, bastante real, isso para todos nós. Então, serve para nós o quê? Nos conhecermos um pouco mais, tudo isso. É um chamado para uma nova direção. O sofrimento nos torna mais humildes, quando nós realmente recebemos o sofrimento como isso. E a humildade, ela é a virtude maior, no sentido de ser a base das outras virtudes. Nós podemos desenvolver uma capacidade de perdoar. Se nós recebermos, por exemplo, espíritos delinquentes como filhos, a nossa capacidade de perdão, ela se expande. Está na base do amor, por exemplo. Ou conviver com pessoas difíceis, é uma excelente oportunidade de exercer o perdão. É uma excelente oportunidade de nós nos desenvolvermos espiritualmente falando. Eu gosto, né, desses diálogos dos espíritos, quando eles, lá no plano espiritual, eles falam, mas tal pessoa está sofrendo lá na Terra, encarnado. Daí o outro fala, nossa, que bom, fico muito feliz. Eles falam mesmo, que bom, está em processo de retificação, né? Nossa, que grande oportunidade que Deus deu para ele, para que ele sofra. Eu acho incrível a perspectiva que eles têm do sofrimento. Nós, né, quando a Alcione, ela lá no livro Renúncia, ela pede para encarnar na Terra, e um espírito vê que ela não precisava encarnar na Terra mais, mas ela vem. E ele faz a seguinte pergunta, quem que está indo para as trevas? Ele faz essa pergunta, trevas. Quem que está indo para as trevas? Que ela não precisava, ela renuncia e vem para ensinar ali ao espírito Carlos, né, ensinar um caminho de mais entrega, um caminho de valorização do bem, um caminho de entrega à religião, que ele era padre, a que ele ia se entregar porque era necessário naquele momento. Então, ele viu como, né, sofrimento, mas ela viu como uma oportunidade de ajudar um espírito. Ela tentou ser demovida da ideia por outro espírito, né, acima dela. Mas você pode ajudar daqui mesmo, por meio de prece, por meio de intuições. Ela fala, não. Ela fala, né, Jesus também teve saudade de Lázaro. Ela usa essa expressão para convencer, quando foi convocado de novo, né, ela usa essa fala. Então o sofrimento vem, né, atravessar o sofrimento nada mais é do que compreendê-lo, entender que nós estamos em provas e expiações, entender que ele vem ao encontro de uma necessidade espiritual que nós precisamos curar dentro de nós, se for expiação, ou um aprendizado. Então, são pensamentos que vão transitando aqui na nossa mente a partir do Espiritismo, que vão nos conduzir a roteiros melhores no atravessar o sofrimento. Joana de Ângeles tem uma frase também muito impactante, ela diz assim, temos que passar felizes
pelo sofrimento. Ela diz isso também, um corredor de sofrimento, e passemos com um sorriso no rosto. Porque isso vai nos trazer realmente um projeto de felicidade no futuro. É por esse motivo. A felicidade, ela não está aqui na Terra, vai dizer também Joana de Anjos, mas ela começa aqui, ela diz assim. Ela se projeta para o futuro, mas ela começa aqui, onde nós nos encontramos. Então, ressignificando o sofrimento sob a ótica espírita deixa de ser sentença e passa a ser instrumento de transformação, de crescimento espiritual. Essa é a maturidade que nós espíritas vamos receber o sofrimento. Ele não é mais algo negativo. Ele perde esse rótulo de algo negativo e ganha um rótulo de que é um instrumento da minha transformação. Significa que eu preciso aprender mais, que eu preciso me transformar, que eu preciso ser uma pessoa melhor. Se uma pessoa me ofende, por exemplo, eu não perdoo essa pessoa, eu vou estar violando a lei de amor, que nos convida à prática do perdão. Mas o não perdão, ele traz um sofrimento, ele traz uma angústia, ele traz um aperto no coração em relação àquela pessoa. Essas são as consequências de uma violação à lei divina. Esses sintomas emocionais decorrem, espiritualmente falando, de uma violação à lei do amor, quando você não se perdoa. Quando você agride alguém e você se dá conta disso, agressão no sentido amplo, tem o remorso, você não se perdoa no remorso. E o remorso ele é tão prejudicial quanto qualquer outro, como o próprio, esses defeitos morais. Porque nós violamos essa lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? A lei de amor ela é tríade, a Deus, ao próximo e a nós também. O remorso é uma agressão a nós mesmos, por nós não nos perdoarmos por ter ofendido, agredido ou feito algo de mal para uma outra pessoa. Nós temos que nos perdoar e nos colocar à disposição da lei divina para reparações. Nós sabemos, nós espíritos, que o perdão não anula o fato, a infração à lei divina. Quem ofendeu a lei divina vai ter que reparar, independente do perdão que é dado pelo que foi vítima. Isso é meio que indiferente, essa questão do perdão, para a aplicação de lei divina, mas é importante para quem dá o perdão para si mesmo e para o próximo também. É um pequeno exemplo do que a lei divina, a lei divina atua dentro de nós, das nossas emoções, das nossas conquistas ou das nossas quedas espirituais. Então, fazendo as pazes com o sofrimento. Sofrer para o Espiritismo é oportunidade de reajuste e progresso. Não existe nenhuma ideia negativa. Então nós temos que reformular, se nós, até hoje, nós tínhamos ideias negativas sobre o sofrimento. Nós temos que reformular isso dentro de nós. Claro que é um processo. Nada vai ser automático ou num passe de mágica. Mas o sofrer para o Espiritismo é oportunidade, então, de reajuste e progresso. E progresso é caminho para a felicidade. A lei de progresso é uma das grandes leis divinas que nos convidam a essa mudança de comportamento. Esse conjunto de pensamentos, de informações espíritas que nos conduzem a um progresso, a sermos pessoas melhores, a tolerar mais os problemas da vida, as ingratidões, os desafios que se apresentam em todas as áreas. Aqui é uma ideia geral, uma teoria geral que vai contribuir para que nós possamos ser pessoas mais corajosas diante do sofrimento, diante dos problemas da vida. E tem uma frase lá do ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, que diz o seguinte, do André Luiz: a dor é o grande e abençoado remédio, assim que os espíritos veem a dor. O ministro Clarencio é aquele que fez o resgate lá do André Luiz, lá no primeiro livro, no livro Nosso Lar. Aqui ele continua atuando. Então a dor é o grande e abençoado remédio de todos nós. Qualquer situação de sofrimento é um remédio amargo que nós tomamos para que nós possamos ser curados. O que é a cura para o Espiritismo? A cura, ela se dá quando nós retornamos aos caminhos da lei divina. A lei divina, resumidamente falando, é a prática do bem. Essa é a prática do bem. Isso é a lei divina. Cabe a cada um de nós interpretarmos na vida prática o que é a prática do bem. Um dia uma pessoa queria saber, perguntou para mim, sabendo que eu sou espírita, mas como que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou não? Eu
Eu falei, mas é você que vai ter que interpretar isso. Não há como nós saber. Claro, tem grandes comportamentos que são fáceis, mas outros nem tanto. Então, cada um de nós tem que ter esse discernimento de saber se nós estamos ou não nesse caminho de cumprimento das leis divinas, dentro dessa ideia de grande e abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a dor a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Olha que frase forte, muito profunda. Então, neste momento da nossa experiência espiritual, somente depois do poder de Deus é a dor a única força capaz de alterar o rumo dos pensamentos. Isso é muito importante, a questão de pensamentos, porque é de lá que surgem os nossos comportamentos. Reparem que no livro Nosso Lar também tem um momento lá, um capítulo que a ministra veneranda dá uma palestra. E André Luiz, ele transcreve boa parte dessa palestra. Qual que é o tema da palestra? Pensamento. Pensamento. E todos os livros espíritas vêm ao encontro das nossas necessidades espirituais. E lá vai ser dito que o pensamento, por exemplo, ele deve ser disciplinado, deve ser colocado à disposição da alta espiritualidade, que nós temos que ter isso conosco. E hoje nós temos uma vida muito difícil, muito agitada, os pensamentos eles são muito rápidos, e tudo é muito difícil, as redes sociais, as informações, é tudo muito rápido. Mas nós temos que ter essa disciplina, e a dor ela pode ser esse remédio para mudar os nossos pensamentos. E nós podemos ofender a lei divina por meio de pensamentos, palavras e atos. Isso é Allan Kardec que diz, é a fala dele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Até por pensamento nós podemos ofender a lei divina. E nós receberemos as consequências dessas violações. Compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito. Plano divino no sentido da felicidade que Deus planeja e quer para todos nós. Só que, para o Espiritismo, que renova o cristianismo, a felicidade ela é uma conquista individual de cada espírito. Ela não é entregue de graça, ela é conquistada. Ela não vem como um passe de mágica, não vem por uma ideia de que isso será fácil. Vão dizer os espíritos, né? O progredir ele requer suor, trabalho e lágrimas. Eles dizem assim. É um trabalho de muita determinação para todos nós. O plano divino é a nossa felicidade. A execução desse plano está dentro de uma ideia dos nossos esforços para conquistar esse projeto de felicidade. Nesse livro Os Mensageiros tem vários discursos bem interessantes que vão nos trazer essa ideia de plano divino muito bem estruturada para todos nós aqui. Essa ideia de que a vida aqui na Terra ela é um caminho para construções futuras de felicidade. Quanto mais nós internalizarmos essas ideias, mais nós estaremos ali fazendo um caminho mais interessante de vida, um caminho mais maduro. Eu sempre penso que o Espiritismo proporciona essa maturidade de vida. Os Espíritos vão falar assim, queremos espíritas não só para serem consolados, mas para ser futuros trabalhadores. Eles dizem isso no plano espiritual. Quando nós retornarmos mais lúcidos, mais gabaritados espiritualmente, terminando a nossa jornada, porque a Terra aqui, por mais que ela seja importante, mas ainda é um plano relativo. A nossa realidade é o mundo espiritual. Nós somos seres essencialmente espirituais. Aqui é uma experiência passageira, uma experiência que é um segundo na eternidade. Que nós possamos aproveitar, então, da melhor maneira possível, essa nossa experiência. Então é isso, meus amigos, essa reflexão que todos aqui possamos continuar caminhando, compreendendo mais essa proposta da doutrina espírita. A doutrina ela tem uma perspectiva de começo, mas nós não sabemos onde que vai terminar tudo isso. Mas que nós possamos, todos nós, seguirmos firmes, caminhando, dispostos, corajosos, quando os sofrimentos vierem, e eles virão, quando as dores se apresentarem, que nós possamos ser mais corajosos, conscientes da nossa realidade espiritual,
e de que nós estamos aqui para aprendizados, para reajustes, voltados a uma só realidade, que é a nossa felicidade, no sentido mais profundo que nós possamos compreender. Que Deus seja conosco e que Jesus nos abençoe sempre.